A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Vamos iniciar mais uma live onde nós estaremos estudando a nossa lição da escola dominical, escola bíblica dominical da nossa congregação do Loteamento União. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Assista essa live, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiados e abençoados com a palavra do Senhor. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui na tua presença. Venha abençoar os lares, venha abençoar as famílias que estão sintonizadas neste canal, nessa live, para aprenderem a tua palavra, Senhor. Venha abrir o nosso coração e nosso entendimento para sermos, ó Deus, edificados com a tua mensagem, com a tua voz nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a lição de número hoje é a lição de número 10, onde nós estamos estudando nesse trimestre os Salmos. Salmos, livro dos Salmos. E a lição hoje, o tema dela é rendendo graças ao Senhor. Com certeza Deus vai falar ao nosso coração durante esta meditação, durante o estudo desta palavra. Que Deus possa abençoar cada um de nós que está atento à palavra de Deus, atento à voz do Espírito Santo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que dão crédito à mensagem do Senhor para os nossos dias, para as famílias, para as pessoas. Como já dito, o tema é rendendo graças ao Senhor. E o texto áureo nos diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, versículo 1. A nossa verdade aplicada nos diz assim: render graças ao Senhor em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Os objetivos da nossa lição desta noite são os seguintes: apresentar as características do Salmo 118, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus, mostrar que Cristo é a pedra angular e que sustenta a sua igreja. O texto base, o nosso texto de referência, como já foi dito, é o Salmo de número 118. E nós leremos alguns versículos desse salmo, que é o nosso texto base, que diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. No versículo 27, Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima para a festa com cordas e levai-as até o ângulo do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. E o último versículo, versículo 29, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus. Este é o texto do Salmo que nós vamos estudar nesta noite, nesta lição. Durante essa lição, vamos meditar em alguns versículos deste maravilhoso Salmo que estamos estudando nesta noite. Que você possa pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista e vamos juntos meditar em alguns versículos deste Salmo. Chame os seus amigos, chame os seus vizinhos, as pessoas da sua família, reúnam-se para juntos estudarmos a palavra de Deus. E certamente Deus vai falar com você. Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir nesta noite. E nessa lição do Salmo 118, esse salmo é identificado pelos estudiosos como sendo um dos salmos chamados de Aliel. Aliel significa louvor ou adoração, e é um grupo de salmos que compreende desde o Salmo 113 até o Salmo 118, que estamos meditando nesta noite.
Eles eram recitados nos cultos nas sinagogas dos judeus em suas 3 grandes festas, a saber, a Páscoa, o Pentecostes e as Cabanas. Dizem também os comentaristas bíblicos que foi um desses salmos, Salmos de Eliel, que Jesus cantou juntamente com seus discípulos por ocasião da última ceia. O Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia. O seu antecessor, o Salmo 117, é o menor capítulo da Bíblia, contendo apenas 2 versículos. E o 119 é o maior de toda a Bíblia Sagrada, contendo 176 versículos. Abra sua Bíblia e confira. O salmo antes do 118, que é o 117, é o menor. E o salmo posterior ao 118, o salmo 119, é o maior salmo da Bíblia. E o salmo 118 é o capítulo central da palavra do Senhor. Há 594 capítulos antes do salmo 118 e 594 capítulos depois dele. Se somarmos este número, obteremos o resultado de 1188, que podemos traduzir assim: Salmo 118, versículo 8, que diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Porém, o versículo central da Bíblia é o versículo 15 desse mesmo salmo, que diz: na tenda dos justos há jubiloso cântico de vitória, a destra do Senhor faz proezas, louvado seja Deus. Agora, se formos levar em consideração os versículos e não os capítulos, chegaremos aos seguintes números. A Bíblia Sagrada tem ao todo 31.102 versículos, é claro, variando um pouco segundo a versão. Então, se tomarmos como base o total de versículos, o centro da Bíblia encontra-se o versículo número 15.551, que cai justamente no Salmo 103, que diz, 103, versículo 1, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E é esta a essência que nós vamos estudar nessa noite no Salmo 118, o louvor como resultado da obediência e gratidão ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para nós e por todos os seus benefícios. O comentarista, ele diz no tópico 1 o seguinte: o Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e o seu socorro, ou seja, é uma adoração em gratidão a Deus pelas suas muitas maravilhas que tem operado em nossas vidas. É o que diz o salmista no versículo 1 deste salmo. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura, que diz assim o salmo 1: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Na lição passada, quando nós estudamos o Salmo 95, se não me engano, na lição número 3, meditamos sobre a lição passada que nós estudamos, meditamos sobre a verdadeira adoração. Hoje vamos refletir sobre a gratidão. Gratidão e adoração, duas palavras que são inseparáveis em nossos momentos de comunhão com o Senhor. A gratidão a Deus nos leva ao louvor, assim como durante o louvor devemos agradecê-lo por suas grandes e maravilhosas bênçãos, maravilhas que Ele tem operado em nossa vida. Temos muitos e muitos motivos para agradecer a Deus diariamente pelos seus feitos, pelo seu caráter, pelas suas misericórdias, pela sua proteção, pela sua provisão, pela sua salvação na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia! Temos que lutar, irmãos, diariamente contra essa nossa tendência à ingratidão. Infelizmente, temos essa natureza carnal de nos acostumarmos com os benefícios que recebemos, a exemplo da salvação que custou o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É comum nós nos acostumarmos
com os benefícios que recebemos, mas temos que lutar contra isso. Temos que agradecer a Deus diariamente pela sua salvação, pela sua proteção, pelas bênçãos que Ele tem concedido à nossa família, na nossa cidade, no nosso país. Só o Senhor, irmãos, é que pode nos dar essa proteção e nós devemos ser agradecidos a Ele. E o Salmo 118 nos exorta a essa gratidão, a esta obediência ao Senhor. Só o sacrifício de Jesus por nós já é o suficiente para sermos eternamente agradecidos a Deus. Jesus, certa vez, ia para Jerusalém e passou por Samaria. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Esses de longe clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus imediatamente os curou e disse-lhes para se apresentarem aos sacerdotes, conforme determinava a lei de Moisés. Porém, diz a palavra de Deus que somente um voltou para agradecer. É o que nós lemos em Lucas capítulo 17, versículo 15 e 16, que diz assim: um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Esta atitude de adoração e gratidão chamou a atenção de Jesus, que disse essas palavras no versículo seguintes. Perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este leproso, curado por Jesus, além de receber a bênção da cura, recebeu também a salvação, porque foi agradecido, reconheceu o benefício de Deus em sua vida, e assim Jesus requer de nós também sermos agradecidos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Se desejamos chamar a atenção de Deus, devemos ser agradecidos, devemos adorá-lo por tudo que Ele é e tem feito por nós. O Salmo 118 começa e termina com o mesmo versículo. Confira: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. É o versículo 1 e é também o último versículo 29, o mesmo versículo afirmando e confirmando que a benignidade do Senhor é para sempre. Assim como o Senhor observa quem é agradecido, Ele também repara aqueles que não são gratos. É o que podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes das suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Jesus nos deu também exemplo de gratidão. É o que podemos ler no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, que diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Será que eu e você levantamos nossas mãos para o céu hoje e agradecemos a Deus pela sua salvação, pelos seus livramentos, por nos ouvir, por atender as nossas orações? Façamos isso, irmãos. Jesus fez isso e nós também devemos fazer, sermos agradecidos. Não vamos ser ingratos, não vamos ser ingratos com aquele que tudo fez para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a salvação em Jesus Cristo. Podemos ainda ver outros versículos de Jesus nos dando o seu exemplo de gratidão. Mais tarde você abra sua Bíblia aí em Mateus 11, capítulo 25, o Evangelho de João também, capítulo 6, versículo 11. São exemplos que Jesus nos deixou, que nós devemos ser agradecidos, devemos reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida. O comentarista, ao final desse tópico, faz a seguinte declaração: todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. Faz parte da vida do cristão a adoração,
Faz parte da vida do cristão também a gratidão, sermos eternamente agradecidos. E nós verdadeiramente seremos eternamente agradecidos. A gratidão não termina nessa vida, mas vai por eternidade afora, agradecendo ao Senhor a salvação, a vida eterna que Ele concede àqueles que o aceitam como Salvador. O apóstolo Paulo nos dá mais um conselho sobre a gratidão na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ações de graças, gratidão faz parte da oração. Faz parte da oração e súplicas, faz parte da adoração, deve fazer parte do seu momento com o Senhor. É triste quando observamos que uma pessoa só se dirige a nós para pedir, só se dirige a nós para quando precisa de alguma coisa. Deus também repara aqueles seus filhos que só vão a Ele quando estão necessitados, quando estão carentes, quando estão precisando de alguma coisa. Mas nós, irmãos, devemos ir ao Senhor em gratidão, em louvor, em adoração. Sejamos necessitados ou não, estejamos em carência ou não, nós vamos a Ele com oração, súplicas e gratidão. No versículo 24, o salmista faz um convite a todo o povo de Deus. Versículo 24 deste mesmo salmo, salmo de número 118. Acompanhe a leitura. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Como já dissemos, temos muitos motivos para regozijarmos, alegrarmos e sermos agradecidos ao Senhor. No tópico 2, o comentarista fala sobre o caráter de Deus. O caráter perfeito de Deus é um dos muitos motivos para estarmos em sua presença em contínua adoração e gratidão. É o que diz o comentarista na lição do tópico 2.1, que diz assim: a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar a sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a Ele no caráter moral. Não há maldade em Deus, não há defeito em Deus. Ou seja, aconteça o que tiver de acontecer, situações favoráveis ou não, Deus jamais comete erros ou injustiças, porque Deus é perfeito e Ele é justo, Ele é o Pai da justiça. As pessoas tendem a culpar a Deus pelas maldades humanas ou catástrofes que acontecem, porém Deus é perfeito e justo em tudo o que faz, não obstante Ele permitir, ainda que um pouco de tempo, que a maldade, que a incredulidade, que a destruição dos homens se manifestem na terra que Ele criou. Mas sabemos, irmãos, que esses dias estão contados e por fim Jesus voltará e reinará sobre as nações com justiça e com paz. É que diz o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Acompanhe a leitura. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dar-lhes recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então essa destruição, essa maldade, essa injustiça, essa corrupção está com os dias contados. Um dia Jesus virá e reinará sobre as nações, e seu reino será de paz, e o seu reino será de justiça, e ele promete destruir todos aqueles que destroem a terra que Deus criou. No tópico 2.2, o comentarista continua a discorrer sobre o versículo 1 e o versículo 29, que nós temos lido, que fala sobre a benignidade de Deus, que dura para sempre. Agora, no Salmo 136, temos 26 versículos, e em todos esses versículos, o salmista repete a mesma frase. Acompanhe aí, Salmo de número 136, conte quantos versículos tem,
São 26 versículos. E o final de cada versículo, ele repete a seguinte frase: porque a sua benignidade é para sempre. Porque a sua benignidade é para sempre. Porque a sua benignidade é para sempre. E ele repete isso até o final deste salmo. 26 vezes. Nós podemos até pensar que é uma repetição sem necessidade. Não. O salmista quis afirmar e reafirmar que a benignidade do Senhor é para sempre. Neste salmo, ou hino que os judeus entoavam em louvor a Deus, o escritor atribui e reconhece os feitos do Senhor. Inclusive, o versículo 1, ele dá graças a Deus porque ele é bom, ou seja, o salmista agradece pelo caráter do próprio Deus. É o que diz esse versículo 1 do Salmo 136, dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, muito semelhante ao Salmo 118, e ele continua citando as obras de Deus, suas bênçãos, livramentos e benefícios, e ao final de cada declaração ele conclui que a benignidade ou a bondade do Senhor dura para sempre. Este caráter eterno de Deus deve se estender a nós, os filhos de Deus. O filho herda o caráter do pai, assim como nós, filhos de Deus, devemos buscar e praticar a bondade e a benignidade de Deus em nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo menciona a benignidade e a bondade como fruto do Espírito Santo. Leamos: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. Mas qual a diferença de bondade e benignidade? Se é que tem alguma diferença? Nos dicionários convencionais, essas duas palavras aparecem como sinônimos. Porém, em termos bíblicos, há uma sensível diferença que vamos ver agora. A bondade, irmãos, está mais relacionada à atitude, enquanto a benignidade está mais relacionada ao caráter. Dessa maneira, é até possível que uma pessoa pratique a bondade sem, no entanto, ser benigno. Sim, é bem possível. Exemplo disso são alguns políticos que praticam a bondade para com algumas pessoas, mas visando seus próprios interesses. Ou seja, praticam a bondade, mas não são benignos. Por isso, neste mesmo salmo está escrito no versículo 8, é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Agora, todo benigno, toda pessoa benigna pratica a bondade. Por isso, essas duas palavras são inseridas no fruto do Espírito. E é nesse sentido que o Salmo 118 e o Salmo 136 afirmam e reafirmam que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor pratica a bondade e Ele é benigno para todo o sempre. Então, ser bom está mais relacionado à atitude e ser benigno está mais relacionado ao caráter. Outra característica do Senhor mencionado no tópico 2.2 é que Deus escuta as nossas orações. Desculpe, tópico 2.3. Deus escuta as nossas orações. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade de Deus no versículo 5, ele lembra do dia em que ele clamou e foi socorrido. Versículo 5, em meio à tribulação, invoquei o Senhor e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. Esta característica de Deus deveria nos motivar a orar, a clamar e a perseverar em oração, sabendo que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. É o que diz Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. É o próprio Deus falando isso. É Jesus falando isso. E quando você entrar no seu quarto, quando você se prostrar diante dele, ele vai te ouvir e vai te recompensar. Isso é mais do que suficiente, irmãos, para nos motivar a buscar ao Senhor, porque ele nos ouve.
Os homens falham, os homens às vezes praticam até bondade, mas muitas vezes são interesses mesquinhos e egoístas que os levam a fazer alguma coisa. Mas nosso Deus, além de praticar a bondade, Ele é benigno. E Ele não é benigno somente por alguns instantes, somente por alguns momentos, como muitos de nós o somos. Deus é benigno eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o tópico de número 3, que fala sobre o agir de Deus. Uma vez temos essa consciência, né? É claro, e também fé, que Deus nos ouve e conforme a sua vontade nos atende, podemos confiar no agir de Deus em nossa vida. Sabemos muito bem que o mundo está em trevas, trevas de pecado e também trevas de conhecimento de sua palavra. Porém o Senhor promete iluminar essas trevas, transformando elas em luz. É o que diz o versículo 27, parte A. O Senhor Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. E também o salmista diz no Salmo 18, sim, tu acendes a minha candeia, o Senhor meu Deus alumia as minhas trevas. Salmo de número 18, Salmo de Davi. Pois Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no versículo 14, deste mesmo Salmo, Salmo 118, que estamos estudando nesta lição, declara que o Senhor é a sua força. Desculpe, Salmo de número 18, versículo 14. Acompanhe aí a sua leitura da palavra do Senhor, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico tornou-se a minha salvação. E o Salmo de número 46, já estudado aqui na nossa revista, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E terminando o nosso estudo dessa lição, no tópico 3.3, o comentarista fala sobre a pedra angular. É o que diz o versículo 22, agora sim, do Salmo 118. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Mais uma citação profética contida no livro dos Salmos. Pois Jesus se identificou como essa pedra angular. É o que ele diz em Mateus 21, versículo 42, que diz assim: disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo que o Senhor foi feito isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus disse: isso não é maravilhoso aos nossos olhos? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal pedra de esquina. Jesus é a pedra angular. Meditamos na conclusão do comentarista no final desta lição. Ele conclui dizendo assim: o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade e a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado não somente pelos seus benefícios, mas também pela sua natureza. Que nós possamos, irmãos, termos esta consciência e esta fé, que o Senhor nos ouve, que o Senhor atende aos nossos clamores, mas Ele também repara, né, se nós somos agradecidos ou não. Graças a Deus, o Espírito Santo nos leva a adorá-lo e a reconhecer as suas grandes e maravilhosas obras em nossa vida. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento que estamos aqui estudando a Tua Palavra, Senhor. Venha abençoar os lares neste momento, que a Tua Palavra venha abençoar cada família, cada coração. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.